Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos, sejam associados, parceiros, e principalmente a Unibis Cultural, que gentilmente nos cedeu esse espaço incrível. Antes de começar o evento, eu acho importante falar um pouquinho sobre o que esse momento significa para nós. Como alguns sabem, o início não foi nada fácil. Enfrentávamos dúvidas de todos para quem a gente contava que ia abrir um clube de livros. Mas por que investir em livros no Brasil? Demoramos 1 ano para acreditar que isso poderia se tornar uma empresa, momento em que pensávamos seriamente em desistir. Mas o sonho de que um dia poderíamos estar exatamente aqui, com 20 mil associados de todas as regiões do Brasil, livros como pauta de conversa de bar e eventos mensais em diversas cidades foi mais forte. Hoje, em nosso aniversário de 3 anos, lançamos Uns e Outros. Em julho do ano passado, logo após o Luiz Rufato ter sido nosso curador, ele e Helena Terra nos procuraram com uma proposta: desenvolver uma coletânea especial para os associados da TAG, em que os autores teriam o desafio de criar uma releitura para contos clássicos. Após inúmeras discussões sobre cada conto escolhido, idas e vindas de contraste de direitos autorais, melhor tradução existente no mercado, projeto gráfico, tipografia, capa, enfim, tudo nos mínimos detalhes, ficou pronto. Certamente foi o kit mais difícil que elaboramos até aqui, mas também é o do qual nós mais nos orgulhamos. Um agradecimento especial ao Rufato, à Helena, aos autores e aos associados que, em um evento de lançamento divulgado às pressas, conseguiram comparecer em peso. Nosso desejo era ter todos os autores aqui em cima, mas infelizmente isso não seria possível. Uma breve apresentação, então, dos participantes da mesa. Sérgio Rodrigues nasceu em Muriaé, Minas Gerais, mas desde os anos 80 vive na capital carioca. Ficcionista, crítico literário e jornalista, é autor do romance O Drible, vencedor do Prêmio Portugal Telecom, entre outros livros. Atualmente, é colunista literário do programa Conversas com Bial, da Rede Globo. Sérgio Rodrigues foi curador da TAG em fevereiro de 2016 e, desde agosto do mesmo ano, atua como colunista do blog da TAG. Luiz Rufato nasceu em Cataguases, Minas Gerais. Formado em comunicação social, trabalhou como jornalista, redator e editor até 2003, quando passou a se dedicar exclusivamente à literatura. A partir deste momento, publicou diversos livros e coletâneas. Seu terceiro título, Eles Eram Muitos Cavalos, vencedor do Prêmio Machado de Assis, foi adaptado para o teatro e traduzido para italiano, francês e espanhol. Ivana Ruda Leite nasceu em Araçatuba, São Paulo. Mestra em sociologia, publicou contos, romances e literatura infanto-juvenil. A autora participou de inúmeras antologias, tendo seus contos traduzidos para o catalão, espanhol e alemão. Na coletânea Uns e Outros, escolheu o conto Marriage à la Mode, da escritora neozelandesa Catherine Mansfield, e sua releitura intitula-se A Rainha das Fadas. Cristóvão Tesa nasceu em Lages, Santa Catarina, mas atualmente mora em Curitiba. Atuou como professor universitário de língua portuguesa até 2009, quando passou a se dedicar apenas à literatura. 2 anos antes, em 2007, publicou O Filho Eterno, vencedor de diversos prêmios, entre eles o Jabuti e Portugal Telecom. Traduzida para diversas línguas, como chinês, esloveno e francês, foi considerada pelo jornal O Globo como uma das 10 melhores obras de ficção da década. Para o livro Uns e Outros, escolheu o conto Depois do Baile, de Tolstói, e sua releitura intitula-se O Herói da Sombra. Esperamos que aproveitem o evento. Convido os participantes ao palco. Eu tenho a honra de estar fazendo aqui o papel de anfitrião, de mediador dessa conversa. Eu não estou no livro Uns e Outros, porque o Rufato não me convidou. Mas eu estou aqui como entusiasta da TAG, né, como colaborador da TAG. Eu escrevo no blog, no TAG Etc., como o Gustavo falou para vocês. Desde agosto do ano passado, já tem 1 ano, fui curador, né, quando eu indiquei o Desonra do Coates enfim, acompanho com muita alegria, com muita empolgação mesmo, o crescimento dessa empresa. Uma história que eu acho muito bonita, feita num momento de crise do país, em que nada cresce, a não ser talvez o nosso aborrecimento, a nossa desesperança. Uma empresa que cresce justamente apostando na leitura, né, nos livros, que é uma coisa que a gente está acostumado a ouvir que o Brasil não valoriza. E, de fato, o Brasil tem uma série de problemas nessa área, mas eu acho que uma história como essa é uma prova de que a gente tem esperança, a gente tem um caminho para trilhar aí, no sentido de melhorar, né, essa relação com a leitura, com os livros e tudo.
que eu acho que vai ser ainda melhor, claro, quando a gente tiver uma educação pública de qualidade. Sem isso fica tudo muito mais difícil. Mas enfim, vamos falar um pouco, então, aqui do livro, né, que é o primeiro livro, a primeira produção original da TEG. Um livro que não existiria se não fosse a TEG. E é uma honra estar aqui ao lado de meus colegas tão ilustres, Cristóvão, Ivana e Rufato. O Gustavo já apresentou, né, todos eles. Eu tinha feito uma apresentação aqui, mas acho que ela já está feita, então a gente pode passar direto para o nosso papo. Eu acho que, antes de mais nada, Rufato, eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi esse processo de seleção dos autores e de seleção dos contos, né? Se os autores tiveram uma voz ativa na escolha do conto, ou se você já meio que direcionava, você achava que, olha, fulano tem a ver com cicrano. Conta para a gente um pouquinho como é que foi isso. Bom, primeiro, boa noite. Segundo, eu não convidei o Sérgio, porque o Sérgio é de Muriaé. Muriaé pertence à Grande Cataguases. E pareceria protecionismo convidar. Vocês concordam? Então, não posso, é um problema. Muriaé é um bairro de Cataguases. Há controvérsias. Há quem diga que Cataguases pertence à Grande Muriaé. Está vendo? Bom, mas vamos lá. Essa, eu não contei, mas essa antologia deve ser mais ou menos a 16ª ou 17ª antologia que eu organizo. No Brasil, eu já organizei 4, inclusive, fora do país. Todas as 4 Cristóvão estão nela. Impressionante isso. Isso sim é protecionismo, né? Então, isso, para mim, organizar antologias é uma maneira de participar um pouco da discussão a respeito de temas que me interessam e, evidentemente, também é uma maneira de eu sobreviver, porque eu ganho dinheiro com isso também. Então, eu junto essas duas coisas. E essa antologia, particularmente, ela nasceu, na verdade, de uma ideia que não foi minha, a ideia foi da Helena Terra, que ela que inicialmente pensou em oferecer, já que eu fazia esse trabalho de antologias, oferecer uma antologia para a TEG em comemoração aos 3 anos. E, inicialmente, ela tinha uma ideia um pouco diferente do que aconteceu, porque, inicialmente, a ideia dela era de tentar descobrir alguns contos que fossem na primeira pessoa e que os autores, então, reescrevessem o conto com algum personagem a partir daquela história, ou seja, reescrever a história com outro ponto de vista. Eu comecei a pesquisar, e como eu tenho já faço antologias há muito tempo, então eu tenho um repertório bastante grande. Eu comecei a pesquisar e, por incrível que pareça, fui descobrindo que não eram muitos os contos em primeira pessoa que desse para fazer essa brincadeira. Então, eu reformulei a ideia, que era, então, de que cada um tivesse a oportunidade de pegar o conto oferecido e ele reescrevesse essa história da maneira que ele achasse mais interessante. E, primeiro, escolher os autores. Eu sempre faço questão, nas minhas antologias, tentar metade mulheres, metade homens. Pode parecer uma bobagem, mas, para mim, não é num país machista como o nosso. Eu acho importante que as mulheres tenham o seu papel. E não é cota, veja bem, não é cota, porque eu acho que as mulheres escrevem tão bem quanto os homens. Então, é uma simples questão de ser correto com essa variação. E, segundo, quer dizer, então, escolhido esse critério, que para mim é um critério definitivo desde a primeira antologia que eu organizei, menos nas 2, né, que só tinham mulheres, porque só tinham as mulheres, né, Ivana, que você participou. O segundo foi tentar mapear um pouco quem que, na literatura brasileira, poderia fazer, quer dizer, dar esse retorno de uma maneira que eu acredito que seria interessante, não só para o projeto, como também para a TEG. E, então, o que eu fiz? Eu fiz uma recolha de contos que eu achava interessantes e passei para todos os autores, e com a total liberdade de eles escolherem qualquer dos contos, ou nenhum deles. Poderia escolher outro também. Mas todos escolheram contos que eu sugeri e, inclusive, vocês sabem, houve até uma repetição de autor que, inicialmente, a gente discutiu, nós discutimos com o pessoal da editora, do clube,
se eles ficaram um pouco pensando, puxa, mas vale a pena, então, mas eu acho interessante porque o autor se sentiu à vontade de trabalhar essa história, então acho que vai fazer sentido. Então, mais ou menos foi isso enfim, que foi assim que nós organizamos esse trabalho. No caso, a repetição de autor é o Machado de Assis. Eu acho que não é um autor qualquer. A repetição está mais do que justificada, né? Agora, então, cada um escolheu dentro de um repertório de contos que você tinha selecionado. O repertório de contos estrangeiros é espetacular, né? Acho que só tem obra-prima ali. Acho que dá para concordar com isso. E então queria perguntar para a Ivana por que ela escolheu o conto da Katherine Mansfield e se a Katherine Mansfield tem alguma importância prévia na sua história, se é uma autora que você admira, se você sente algum ponto de contato, de afinidade com ela. Então, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Quero, mais uma vez, parabenizar a rapaziada da TEG, porque é um empreendimento que só merece o nosso aplauso. E sempre que me chamarem, pode deixar que eu compareço. Eu recebi essa lista, né, dos contos possíveis e, sem nenhuma vergonha, eu digo aqui que eu nunca tinha lido Katherine Mansfield. Eu não sei por que eu falei, nossa, eu queria sair dos batidões, ok. Já fiz várias reescritas de Machado de Assis para uma outra antologia. Enfim, eu falei, eu quero descobrir alguém novo. Li alguns ali que eu nunca tinha lido. Falei, vou ler essa, uma mulher bacana e tal. Me apaixonei. Como a gente não conhece, né? Gente boa que ainda tem para a gente conhecer. Que bom. Que maravilha! Se eu não tivesse nenhum motivo para agradecer, a minha participação nessa antologia seria por ter conhecido Katherine Mansfield. Me apaixonei por esse conto, me apaixonei pela obra, comprei muitos livros dela. Que mulher, que mulher! Depois, adorei o conto, então foi bacana, foi fácil. E ela, a partir de então, teve uma influência passada na minha vida muito grande, porque eu me identifiquei muito com a história, com a visão, com a concisão. Eu dou muita oficina de contos, né? E ela agora é uma autora que eu coloco nas aulas para explicar. Gente, concisão não quer dizer necessariamente ser curto. Esta mulher é concisa até o osso e é longa, né? É extensa, não sobra nada ali. Enfim, foi isso, foi um prazer e uma alegria conhecer essa autora e reescrever, porque eu recebi a tarefa, mas do primeiro jeito. Reescreva na voz de uma personagem secundária. E adorei, porque tem uma personagem lá que é bem interessante, eu reescrevi o conto na voz da Marion. E ficou ótimo. E a Katherine Mansfield é uma baita contista, né? Realmente, eu entendo o seu deslumbramento da descoberta, porque é um descobrimento de um mundo à parte. É uma das grandes renovadoras do conto no século XX, né? Do conto como nós o entendemos hoje, que não é necessariamente uma historinha com princípio, meio e fim e um laço de fita no final, como o conto do Guy de Maupassant, que aliás também está no livro e que é ótimo, que é o conto clássico, né, do século XIX. A Katherine Mansfield quebra isso, enfim, ajuda a quebrar isso, e talvez tudo bem, nós temos um prêmio Nobel para Alice Munro, mas eu diria que ela é candidata à maior contista mulher da história. Não sei se você concorda. Eu acho que ela é a maior contista. Plenamente, plenamente. Nossa, maravilhosa. Cristóvão, e você, já tinha ouvido falar do Tolstói, não? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse evento da TEG, essa ideia
magnífica. Eu sou do tempo que existia uma coisa chamada Clube do Livro, né? E depois do Círculo do Livro eu fui sócio, e isso aí depois desapareceu, e esse projeto está um sucesso total. Então eu fico muito feliz como leitor e como escritor saber que até que está dando certo, está indo para frente, e mais ainda por participar desse, e mais ainda por ser o Rufato, né? Que é o meu empresário de antologia. Ele sempre liga para mim. Isso já está começando a ficar chato. Não, mas aí eu sempre digo que não quero. Não, está cheio de coisa, tal. Ele vai ligar de novo. E, de fato, eu não sou contista. Eu tenho um livro de contos na juventude, né? A gente escreve primeiro um livro de poesias, depois joga fora, escreve um livro de contos, depois começa a resolver escrever. Tá? Então, eu tenho aquele conto. E só muito mais tarde escrevi um livro de contos chamado Beatriz, que é uma ideia de romancista, porque todos os contos têm a mesma personagem, a Beatriz. Mas eu tinha participado já de outras antologias com o Rufato, e ele me mandou uma lista magnífica de nomes. E eu até disse assim, reserva a Catherine Mansfield para mim. Aí ele disse assim, olha, já escolheram, né? E quando chegou antes... Aí, como eu sou um cara caxias, em vez de criar um caso, então eu não quero, não, eu fiquei, tudo bem. O segundo nome que eu estava atrás era o Conrad, que é um autor que eu gosto muito, um conto magnífico que ele mandou, mas eu quebrei a cabeça, eu disse, eu não vou fazer nada, não vou acertar o tom. Então, passei para outro, aí fui para o Tolstói, para aquele conto, e ali me deu uma ideia de eu podia fazer um paralelo para a questão de certa forma, a paixão política versus paixão amorosa, a relação do público e o privado, a questão da consciência pessoal política. E eu acho que o Brasil estava com matéria riquíssima para trabalhar aquela situação da Rússia do século XIX, dava para fazer isso aí. E aí surgiu a ideia do conto, e foi assim que mas usando uma personagem que na verdade, o meu grande sonho era ser autor de livros policiais, porque eu acho que todo escritor de livro policial é um felizardo. Ele tem um personagem só, que é o detetive, e ele escreve 300 livros com o mesmo cara aparecendo. Ele não precisa ficar compondo o personagem, ele já sabe quem é, ele já conhece, já é íntimo do sujeito. Então, eu criei, para mim, como eu não sei escrever livro policial, criei um personagem chamado Beatriz, que quando me encomendo conto, eu vou usar uma situação em que ela encaixa, que eu já conheço, né? Porque o contista é uma coisa... O que me impressiona no contista é o desperdício de personagens, né? É tão difícil ter uma ideia. Eu levo 3, 4 anos para ter uma ideia, escrever um romance e tal. Não, o contista chega daquele estalo, aquela coisa, 2 páginas e meia, você cria 2 personagens fantásticos, escreve aquela historinha ali, papum, às vezes uma vida inteira em 2 páginas e meia, e nunca mais escreve nada, desaparece para sempre. Então, é uma crueldade com o personagem. É por isso que meu conto, eu sou fiel à minha personagem, ela aparece sempre. E assim surgiu a ideia do Herói da Sombra. Rufato, você é talvez o maior antologista brasileiro vivo, né? Organiza coletâneas de contos, habitualmente, com variados temas e tal. Essa é mais uma delas. No entanto, você é um contista um pouco complicado. Você lançou 2 livros de contos que depois você deu um jeito de desaparecer com eles. Você diluiu eles dentro de romances, né? Diluiu não no sentido negativo, eles se digamos, camuflaram dentro de romances, deixaram de ser contos. Portanto, você deixou de ser um contista. É isso mesmo, ou eu estou falando alguma bobagem? Não, eu tive um problema no início, porque quando eu comecei a escrever, quando você falava assim, eu sou escritor nacional, aí todo mundo já te olhava com cara feia. E se você falasse que era contista, então aí ninguém conversava com você. Nem olhava, as pessoas passavam e fingiam que você não existia. Então, depois que eu publiquei uns dois primeiros livros que são mais ou menos contos, e aí descobri isso, quer dizer, ninguém olhava para mim, aí eu falei... Você é um célebre contista mineiro. Exato, mais um. Eu sou do tempo do Pasquim, que se falava contista mineiro. Exato, ele estava lá. Contista mineiro era praga. É que nem romancista gaúcho hoje. É romancista gaúcho, contista mineiro, é verdade. Aí, o que eu fiz? Eu
publiquei um livro que é o Eles Eram Muitos Cavalos, que é uma série de pequenas histórias, mas falei que era romance. Aí falei, é romance, então todo mundo me levou a sério. E aí depois eu peguei, eu falei, é assim, então tá bom. Então eu peguei os 2 primeiros livros de contos, matei com esses 2 livros e reorganizei em um livro que se chama Inferno Provisório, que é um monte de contos que eu disse que é romance. Então as pessoas falam, é um romance. Ok. Aí eu virei romancista, né? Então foi por esse motivo, na verdade. Mas eu não sei o que eu escrevo de verdade. O ano que vem, em março do ano que vem, eu vou lançar um livro de contos mesmo. Aí são contos mesmo. Mas esses livros que eu publiquei, eu não sei o que são aquilo. Assim, eu chamo de romance por isso mesmo, sabe? Porque aí põe na ficha catalográfica lá romance, aí as pessoas chamam, você é um romancista, eu posso ficar que nem o Cristóvão, né? Ele pode olhar para mim, eu não vou ficar com vergonha. Então é por isso. Tá certo. Eu acho que deve ser um pouco, não deve ser só por isso, mas tudo bem, vamos deixar assim. Ivana, então, se não era com a Catherine Mansfield que você batia um papo literário até esse convite, com quem era? Quem são os seus interlocutores? Assim, só fazendo voltando aqui um pouquinho, eu já devia ter falado isso antes. A ideia desse livro é uma ideia me parece muito rica, muito interessante, porque eu concordo com o Borges quando ele diz que os livros conversam com outros livros, né? Eu acho que os escritores conversam com outros escritores. Eu não acredito em escritores que não leiam muito e que não leiam bem e que não façam o seu percurso estético a partir de leituras de leituras que não são leituras superficiais. Então, assim, com quem que você conversava antes de conhecer a sua nova melhor amiga? Eu eu acho assim, a minha tendência nata, original, no meu DNA, eu sou contista, tá? Tenho 2 romances, mas eu acho que eu sou mesmo uma contista. Meu fôlego, o meu interesse é por esse desperdício de personagens que o Tesa falava. Eu gosto da história que vem num estalo e que acaba também... Puf! Eu sou contista, eu admiro contistas. Então, o meu papo inicial, né, o meu grande mestre, guru, foi o Júlio Cortázar. Com ele, eu me apaixonei pelo gênero, pela narrativa, por aquele tipo de narrativa. E eu estou lendo ainda um livro dele, que são aulas de literatura, são aulas que ele dava em Berkeley, acho, e ele fala, influência, gente, todo mundo tem. O que você não pode é imitar, né, o cara que você admira. Daí você fica pequeno, fica pobre, fica ridículo. Mas influência, quem não tem? Então, eu venho no rastro do Cortázar, da Lígia Fagundes Telles, da Clarice, do Caio Fernando Abreu, que foi quando eu me iniciei no conto lá nos anos 80. E hoje eu leio outros, e tem outros santos lá no meu panteão, que é Philip Roth, é Amos Oz, é o Murakami, é o Coetzee. Eu converso com grandes romancistas. E é isso. Acho que essa é a minha turma. Com poucas mulheres, infelizmente. Então, quando eu descubro uma mulher, é uma festa. Mas por que com poucas mulheres? Porque eu não sei. Talvez porque elas escrevam menos, talvez porque elas até hoje foram muito menos publicadas, né? E não sei, assim como na vida, eu sempre tive mais homens como amigos, eu acho que na literatura também eu me dou sempre melhor com os homens, embora as mulheres me surpreendam. Mas é raro, é mais raro, tá? Eu sou mais aberta e mais generosa com a literatura masculina. Eu a aceito com mais facilidade. Com mulher, eu acho que eu sou mais rigorosa, talvez por isso. Entendo. E você pode falar isso porque você é mulher. Se um homem fala isso hoje... E mesmo eu serei criticada por esta fala, mas, enfim, é isso. Cristóvão,
você leva a trama do Tolstói para Curitiba, né? Para casa. E para personagens que já são familiares, né? Personagens que você retoma, a Beatriz, no caso, né? Você acha que o Tolstói gostou de Curitiba? Ele se aclimatou ali? A história virou uma outra história só por essa mudança de tempo histórico, de local? Ou você teve a preocupação de manter o substrato, a mesma trama, né? O que muda quando você muda todo o contexto de uma história, mas conta a mesma história? E até um atrevimento, né? Você pegar o Tolstói e dizer, agora eu vou escrever como o Tolstói, não era ali ele. E também eu achava que não fazia sentido fazer digamos assim, um decalque direto do conto. Você lê um autor, ele te chama coisas, né? Dá uns estalos na cabeça, que é isso que faz a literatura, né? A literatura é uma hipótese de existência que o autor oferece para você e que cada um recebe de uma forma parcialmente diferente, sempre naquele ponto comum. A questão central ali é porque o personagem abdica de uma paixão, de um amor, por uma incompatibilidade de natureza política e moral, né? Quer dizer, na verdade, é a questão moral dos servos. E, claro, tem 1000 outras variáveis. Eu peguei exclusivamente esse fato, quer dizer, essa relação. E numa situação completamente diferente, porque estruturalmente é uma história que o sujeito conta no final da vida para alguém. Ele está contando num bar ali, contando o que houve na vida dele, que se apaixonou por uma mulher e que depois veio o pai, que era um general do czarismo, açoitando um servo com prazer sádico e tal, e aquilo ele ficou insuportável, ele nunca mais ia ver a mulher. Então ele abdica de isso é uma história muito forte, muito. E eu peguei também essa estrutura dupla, que me agrada muito, que é o sujeito contando para um terceiro algo que aconteceu. A história não é no momento. E a história da Beatriz é toda pontuada, que ele está conversando com a amiga dela, né? E vai contando, mas tem toda uma leveza, até pela personagem Beatriz. Ela trata com uma leveza, com uma história, simplesmente um vendedor de carro. Eu acho que todo mundo já leu, assim, eu não quero estragar o pouco de qualidade que tem, eu já vou estragar aqui e dizer, olha. E é uma relação amorosa, um flerte que tem ali, que vai criando tal, não é nada muito forte, porque as relações hoje não têm aquele peso do para sempre do século XIX, né? São mais líquidas, como dizem, são relações mais... Mas o mal-estar dela no momento em que percebe que ele é filho de um torturador do regime militar, e aquilo fica insuportável. Ela embora não haja nada político no discurso dela, não tá, como não há também propriamente no livro do Tolstói. Ele não é um ativista, nada. Ele está apenas a coisa em si que repugna. E ela não, né, simplesmente chuta o cara. Então, eu peguei esse esqueleto numa outra situação, num mundo contemporâneo, numa situação de... Quer dizer, são temas universais. Eu acho que isso é nada mais próprio do que isso para a literatura. Não, e você faz uma inversão importante. Assim, do ponto de vista da mulher, exatamente. O personagem que é um homem na Rússia, né, que é o homem que abdica da sua paixão, do seu encantamento com aquela mulher, porque o pai dela é um monstro, vira a mulher que abdica do homem porque o pai dele é um monstro. Você fez isso por quê? Ficaria inverossímil um homem brasileiro abdicar de uma mulher sob qualquer justificativa? Não? Eu não sei se foi... Eu acho que eu tenho um monte de coisa. Eu gosto de escrever histórias da Beatriz porque isso me obriga a sair de mim mesmo, né? Já me desloca. Quer dizer, eu sou um velho, ela é jovem, eu sou homem, ela é mulher. O tipo ela não é uma escritora, ela é tradutora, ela tem, quer dizer, vive num outro tipo de universo. Então isso me obriga a dar um distanciamento bom narrativo. É uma coisa que me faz bem. Escrevendo eu gosto assim, você fica só de observador. Então, talvez esse foi um ponto de partida. Eu tinha personagem. Quando o Rufato me falou, eu
pensei, eu vou usar por essa minha terrível falta de imaginação. Eu até gosto quando ele me dá umas dicas. O outro foi aquela do futebol, né? O tema do futebol, tal. Eu escrevi sobre um juiz de futebol. Que, na verdade, é o mesmo escopo, está ali também, a questão moral. Né? É questão moral, é uma questão moral. Porque eu acho que a literatura pode trabalhar nisso aí, com autores como o Conrad, a gente estava conversando isso, né? São temas de qual é a essência literária. Ela não é história, não é sociologia, não é filosofia, não é informação, não é jornalismo, mas a literatura mexe com cada uma dessas coisas para tratar de questões. Aqui eu gosto da expressão de hipótese de existência, que é como se você testasse a condição humana em determinada situação. Você coloca essa variável, mais essa, mais essa, mais essa, e vamos ver o que acontece. Né? Que se apresenta como experiência. Então, a ficção é um modo de percepção do mundo. Assim como você tem a fé, a filosofia, a ciência, então você tem a ficção. A ficção é um modo, através do qual é um filtro, pelo qual você percebe o mundo. Então, é uma arma poderosa para isso, para você. As questões morais, éticas, elas são especialmente propícias. No fundo, toda obra literária toca nesse tema, né? Aquela condição humana, as escolhas que você tem que fazer, as opções. E me agrada muito esses autores que mexem nessas, o Conrad, as situações em que isso é levado em conta. Né? Esse túnel escuro que é a cabeça da gente, situações limite, né? Situações que você tem que fazer escolhas. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Tesa, que lendo o seu conto, eu não li o livro inteiro, mas sabendo que eu ia te encontrar, eu li o seu conto aqui. Eu li mais alguns e gostei muito. E você falou que ela, ou ele, no caso, abdicou do amor em função de uma questão. Eu te perguntaria, ela abdicou? Vamos tratar da atriz, se bem que a coisa se repete também no Tolstói. Você acha que ela abdicou do amor ou o amor acabou na hora que ela viu aquilo? Ela não sofreu por deixar aquele cara. Você tem razão, abdicar está certo. De fato, você tocou são coisas diferentes, né? Não é uma escolha, não, o Tolstói é mais forte. Ele faz no caso dela é uma relação absolutamente superficial. Ela simplesmente cortou uma relação, né? Uma possibilidade que viu na frente. E ela disse que até que legal, né? Eu aqui traduzindo o Beckett, ele vendendo carros, seria uma combinação legal, assim, não ter quer dizer, tem uma fantasia ali que ela vai contando de uma relação amorosa, parecia promissora, que um sujeito simpático, legal. Então ele cortou, não chegou. É muito mais light, assim, a relação é muito mais, nesse sentido, mais contemporânea também. Não chega a ser uma coisa obsessiva, não podia até ser, né? Então são coisas diferentes. De fato, você tem razão. Tolstói tem um outro peso. E outra coisa, aquele nível de detalhes que você pôs no seu conto é uma homenagem ao Tolstói? Ou você escreve mesmo daquela maneira? Porque eu achei muito semelhante. Tem até um comentário. Olha, eu sou digamos assim, um adepto, um realismo classicista. Eu fui formado pela narrativa clássica. As minhas leituras eram narradores clássicos. Isso é muito marcante. São leituras que me ficaram como referência de boa literatura. Depois vem aquela história, romance morreu, etc. Aqueles anos 80, que é assim, tenebrosos, né? O império do estruturalismo, então acabou tudo, aquela visão da literatura como objeto pragmático, como não sei o quê. Tudo isso passou, então o pessoal está voltando para as eternas histórias e grandes narrativas da vida humana, que é o que faz a força da literatura, embora composicionalmente, claro, cada era, cada tempo descobre formas diferentes de representar. Não tem sentido escrever um conto, um romance, como Balzac escrevia naquele tempo, aqueles detalhes descritivos, etc., porque era num tempo que não existia nem cinema, nem televisão. A descrição literária tinha uma função importantíssima para o leitor. O leitor queria aquilo, estava atrás daquilo, aquilo tinha função narrativa. Isso já se perdeu para nós.
Entretanto, nós ganhamos com o mergulho que se faz na intimidade das pessoas, com o que você pensa, com a vida íntima, com a fragmentação da consciência. Hoje, é um realismo muito mais sofisticado nesse sentido, das abstrações humanas, e menos do concreto que se resolve com 2 pinceladas, né? Então, é um modelo diferente. Ali é puramente meu estilo, aquela marca que é uma coisa que eu fui desenvolver desde o fotógrafo, foi amadurecendo no Filho Eterno, aquele estilo que vai acompanhando a cabeça, uma sintaxe da cabeça da Beatriz, do personagem, vai no tempo, avança, vai e volta, né? E que o conto, embora seja uma narrativa curta, eu usei alguma coisa bem linear. Eu só fiz aquela rebatida com a amiga dela, que isso aí daquelas quebras de você estar contando para alguém, então sempre dá uma outra camada de significado, né? É diferente você narrar uma coisa diretamente e você contar para alguém alguma coisa. Quer dizer, quando você conta para alguém, tem já uma segunda perspectiva ali na história. Mas isso é por instinto, realmente anos de aprendizado, de trabalho. E esses narradores clássicos que te formaram, dá para citar alguns? Teve alguns livros marcantes assim do Conrad, Dostoiévski. Eu comecei a minha vida de escritor, assim, a minha cabeça foi marcada, teve um princípio iluminista. Eu gosto de brincar com essa imagem, 3 autores. Monteiro Lobato é um iluminista, né? Tudo pode ser explicado, ele é um inimigo das superstições. A vida tem lógica, a inteligência resolve todos os problemas, tudo pode ser equacionado. A visão de mundo dele é profundamente iluminista. O segundo autor que eu lia muito quando criança e jovem, Júlio Verne. Júlio Verne viaja ao mundo, a crença no progresso, o bem e o mal são nitidamente separados. Depois o lado romanesco, aquelas histórias atraentes, o suspense. E o terceiro é o Sherlock Holmes, o do Conan Doyle, que também é o triunfo da inteligência sobre a escuridão. Ele chega, vê um crime, pega os sinais e, apenas com o uso da cabeça, ele resolve o problema. É um personagem tão forte, Sherlock Holmes, que ele é inesgotável no cinema. Agora tem essa última versão, que fizeram super moderna, hiper moderna, o Sherlock Holmes digital, que trabalha que pega com coisa, mas basicamente é a mesma coisa. É o triunfo da inteligência sobre a escuridão. Então, isso é um retrato de um tempo. Isso aí me marcou muito como um... E aí você cai nos anos 60 ali, em 68, tinha 16 anos, 17 e tal, 70, que começa um movimento contrário, né? Um movimento a chamada contracultura, começa assim um império do irracionalismo. Aí o que o pessoal quer é puxar um fuminho, ir lá para a Índia, ter um guru, fora as estruturas lógicas, abrir as portas da percepção. Isso aí foi muito marcante, ali, nos anos 60, 70. Então, houve um choque entre aquela minha formação, digamos assim, apolínea, e aquele triunfo da barbárie, do poder, da liberdade humana, fora, acaba com as igrejas tradicionais, acaba com a política, acaba com a anarquia, o anarquismo como valor. Foi o grande movimento ali dos anos 70, marcaram a gente até hoje. Quer dizer, hoje a gente está vivendo as consequências entre 60 e o final dos anos 50 e a meados dos anos 70 deram a marca do que viria até hoje, assim, nas guerras. Então, eu vivi sobre esse choque dessas duas coisas, mas eu nunca perdi essa referência da narrativa, da vida, da literatura como processos de narrativa, de composição de hipóteses existenciais, e, ao mesmo tempo, o fato que você se escreve, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa escrita pelos meus livros. Você escrever é um negócio que modifica a gente. O Rufato sabe, você sabe, vocês todos aqui sabem que o Sérgio também é um escritor fantástico. Você passa muito tempo, porque pessoas felizes não escrevem, pessoas felizes vão ao cinema, né? Namoram, se dão bem com a família, tal, gostam de festa de final, tá? Vão aos eventos da TAG, né? Participam, são assim, pessoas realizadas. Tal, né? Os infelizes não, são antissociais, se trancam num quarto, ficam lá escrevendo coisa, ninguém pede para escrever nada, quer dizer, tem problema. E esse processo de escrever vai, porque a pessoa não sabe o que é, então ele escreve também para saber quem ele é, para dizer quem ele é, para ter uma...
E, claro, que isso aí mexe com a gente. Você está mexendo com linguagem, que você está mexendo com a forma que você vai dando nome às coisas. O mundo é uma coisa difusa, não tem uma neblina meio inacessível. Você, quando escreve, as coisas se congelam, ganham forma, ganham dimensão, ganham referências, temas de referência, sutilezas. Então, e você vai se modificando, porque a tua cabeça vai... Então, eu digo assim que a literatura, só os infelizes escrevem, mas tem uma vantagem. No final da história, a literatura traz felicidade. Aí você faz a volta por cima depois. Então, tem depois que está pronto, é uma coisa linda. Coisa... Como diz a Dorothy Parker, eu odeio escrever, mas eu adoro ter escrito. Você citou o Lobato, e o Lobato está no livro também. Né? O Lobato está no livro fazendo um par muito curioso com a Ana Maria Gonçalves, que é uma escritora, autora de Um Defeito de Cor, que é um grande romance, grande em todos os sentidos, tem umas quase 1000 páginas, e é muito bom. É o grande romance contemporâneo negro brasileiro. Né? E a Ana Maria já fez críticas ao racismo do Lobato, críticas, não críticas literárias, críticas em artigos, em ensaios. Acho difícil imaginar que você já não botou esses dois juntos de propósito, Rufato. Como é que foi isso? Bom, a meu favor, eu tenho a dizer assim que quem deu o prêmio Casa das Américas para a Ana fui eu. Eu, o Ivan Junqueira e o João César Castro Rocha. Nós estávamos em Havana e estava no meu... Porque eles separam, não dá para ler todo mundo, ter tudo, né? Então, eles separam em caixas e num café da manhã lá, eu falei com o pessoal, eu estou com um livro lá que é para mim e já ganhou o prêmio. Aí o Ivan, que era um sujeito muito engraçado, não parecia muito sério, mas ele era muito engraçado, e ele falou, mas que livro é esse? Eu falei assim, poxa, esqueci o título dele. Falei, então não é bom. Você nem lembra do título. Fala, vai, cara, eu estou lendo não sei quantos livros. E aí eu entreguei depois para eles o Defeito de Cor, e não havia nenhuma dúvida que realmente era o grande livro. E ele teve um problema, porque como ele era muito grande, Cuba não tinha dinheiro para pagar a edição, então ele não saiu em espanhol. Pelo menos não tinha saído até há muito pouco tempo. Eu acho que não, ele foi um dos raros casos que não saiu, porque ele tem cerca de 1000 páginas. Bom, a Ana eu gosto muito do trabalho dela, desde quando eu conheci esse trabalho, e ela também é outra autora que não escreve contos. E quando eu entrei em contato com ela, ela falou comigo, poxa, mas é que nem quando eu falei com o Cristóvão a primeira vez, mas eu não escrevo contos. Eu falei, te vira, começa a escrever. E ela falou, você me dá um tempo, e com quem que eu poderia trabalhar? Eu falei, olha, tem uma lista aí, você vê se tem alguma coisa que te interessa. E aí, ela, na verdade, me falou, olha, eu realmente não estou afim, não vou me sentir à vontade e tal. A única coisa que eu gostaria de fazer era de, hoje, eu estou discutindo o Monteiro Lobato, era de trabalhar alguma coisa sobre ele. Eu falei, então, deixa eu dar uma olhada e eu vou ver o que dá para fazer. E aí eu fui rever, e aí eu falei, bom, tem esse conto que dá para trabalhar de uma maneira fantástica por ela. E aí eu ofereci. E aí nós tivemos um pequeno problema, que foi os meninos ficaram assim, puxa, mas não vai? Eu falei, não, cara, é legal exatamente por isso, porque é ela que vai dar é interessante colocar esse confronto dela com o texto, né? E eu acho que ela se saiu muito bem, porque eu acho que os artigos são polêmicos, mas o conto não. O conto é inteligente, e ele vai meio que rever a mesma questão à luz do que nós somos hoje, né? Então, eu acho que não foi nesse sentido intencional inicialmente, mas quando ela recusou no primeiro momento, aí sim passou a ser uma questão de intenção mesmo. Quer dizer, o Lobato não estava na lista e entrou porque ela queria trabalhar com ele. Inicialmente, não. Inclusive, a produção contística assim,
O Monteiro Lobato, na minha opinião, ele é um grande escritor para a literatura infantil, mas ele não é um grande escritor de literatura adulta. Ele tem coisas interessantes, mas não é assim. Se você for falar... Ele tem um lance de ativista cultural. Exato. E a literatura dele estava muito a serviço disso aí. Ele colocou o Urupês, o Jeca Tatu, as figuras que ele criou. Ele era panfletário. Exato. Ele fazia um esquema com grandes momentos, grandes. Então, e um dos grandes momentos é exatamente esse conto, que eu acho esse conto fantástico, porque ele está colocando o dedo na ferida ali, mas isso é raro na obra contística dele. Então, assim, nesse sentido, foi bom, porque eu consegui pegar um conto dele que não é daqueles contos de ativismo, né, e, ao mesmo tempo, oferecer ao leitor essa possibilidade de ele fazer essa coisa aqui, que é o espelho, espelhar, né? Ficou muito legal. Foi uma acertada. Ficou mesmo. E é uma conversa que ela tem com o Lobato num registro bem mais sutil do que o da não ficção. Exato, exatamente. Eu acho que talvez até funcione melhor, porque quando você digamos assim, coloca as coisas de uma maneira muito evidente, você tem duas opções. Assim, ou a pessoa concorda plenamente com você ou discorda plenamente de você. Agora, quando você, na literatura, coloca essa mesma questão, isso já não é mais você gostar ou não gostar. Ele passa no outro registro. O registro literário é outro registro. Não interessa, você pode até estar diante de um personagem que você detesta, mas que ele te causa empatia, né? E eu acho que a grande vantagem, no caso deste conto especificamente, foi exatamente essa, ela poder discutir tudo o que ela queria discutir, mas de uma maneira que o leitor não é fla-flu, nós dois, né, fla-flu, flamenguista, né, você sabe disso, né? O Cristóvão está preocupado porque o time dele deve estar acabando o jogo já, né? Eles são tão lá atrás que eles copiaram a camisa do Flamengo, o Atlético Paranaense. Nem camisa direita eles têm, copiaram a camisa do Flamengo. A única que não tem a menor preocupação aqui sou eu, líder isolado. Bom, mas voltando, então, a questão da literatura é interessante por causa disso. Quer dizer, ela trabalha num outro registro, que é o registro da empatia. Então, não é um fla-flu. Você ali não vai escolher, eu gostei ou não gostei. Não, não é essa questão. Aquilo ali vai te colocar questões morais que sejam, e você, leitor, é que vai tirar conclusões ou não tirar conclusões, porque também não tem que necessariamente tirar conclusões. E eu acho que é por isso que eu acho que ela acerta melhor. Não, e eu acho que o próprio Monteiro Lobato acerta muito nesse conto, porque é um conto que pode muito bem ser lido, e, na verdade, eu acho que eu também acho. É lido como um conto antirracista. Exato. Né? Ele que é acusado de ser um autor racista, e, de fato, há momentos de racismo indiscutível em momentos da obra dele, mas esse é um conto antirracista, é um relato de uma crueldade absurda com a menina. Então, isso já começa a complicar tudo ali. Né? Por isso que eu escolhi. Porque ele não é óbvio. Né? Você pode... Eu, por exemplo, também acho que não é. Mas você pode achar que é. Não é um fla-flu. Né? Aliás, quanto ao fla-flu, eu quero dizer que eu não sou fluminense. Pode ter ficado essa impressão. Não, pois aqui. não, se ficou, não é. Eu sei. Eu sou Flamengo também. Pois é. Embora desde ontem eu esteja envergonhado desse fato. Bom, então vamos aproveitar, já que a gente falou de um conto, vamos falar de um outro conto, que é o conto do José Luiz Peixoto, que é, para mim, um dos pontos altos desse livro. Né? É um conto em que o José Luiz Peixoto pega o Homem Célebre, do Machado, e faz uma história muito interessante, enfim, que ele traz o que era da música para a literatura, e inverte, né? Inverte a coisa. O Pestana é um grande conto do Machado, é um autor de polcas que faz imenso sucesso de público, mas é um cara frustrado, é uma espécie de Paulo Coelho porque, apesar do seu imenso sucesso popular, ele queria mesmo era ter um sucesso erudito, né? Com a crítica de escrever sinfonias e tal, e não consegue escrever uma sinfonia. Em vez de ficar feliz com o seu sucesso popular, que era inegável, ele tinha um enorme talento para aquelas polcas, ele é um cara frustrado.
E o personagem do Zé Luiz Peixoto é o contrário, né? O escritor, enfim, leiam. E no final a gente descobre que é o próprio Zé Luiz e tal, é bem legal. Agora, não, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: por que, num livro que é todo de brasileiros, por que tem um português lá? E por que, se tem um estrangeiro, por que só um? Então, na verdade, idealmente não seria só um. A proposta inicial, quando a gente fez a proposta para a TEG, nós, se não, eu não me lembro, acho que eram 3 autores, não eram 3 autores. Só que nós tínhamos prazos, né? Quer dizer, você idealmente começa a trabalhar, nós começamos a trabalhar um ano antes, né? Só que tem uma série de passos a serem cumpridos, né? Primeiro você vai escolher os contos, depois de escolher os contos você vai começar a fazer esse mapa de quem pode e não pode, você vai fazer isso, você vai convidar, aí tipo Cristóvão fala, não dá. Não, Cristóvão, não sei. Eu falo, mas esse aqui vai ligar de novo, tudo bem. Né? Ele liga e fala assim, eu estou indo para a praia, aí eu vou pensar, talvez eu escreva, aí depois manda uma foto dele lá fazendo serralheria não, carpintaria. Olha, eu só disse que você ia ligar de novo aqui para dar um efeito. Mas, na verdade, mas é verdade. A verdade é que eu falei para a Beth, a mulher disse assim, cara, me livrei do negócio que eu ia estragar minhas férias. Aí ele continuou, sabe? Então, não, mas eu sabia o Cristóvão, mas, enfim, aí outros autores que eu convidei e que ficaram, não sei, olha, talvez, olha, mas aí vai aqui dando aquela angústia. É a única hora que a gente se sente importante. Isso que está sendo importante dizer não. Assim. Não, porque tem alguns que você fala, e o cara, claro, vamos fazer e tal. A Ivana mesmo, quando eu convidei a Ivana, eu falei, aliás, a Ivana foi não só a primeira, eu não sei se foi a primeira a ser convidada, mas foi uma das primeiras a ser convidada, uma das primeiras a aceitar e uma das primeiras a entregar. Uma das primeiras a escolher sempre. E uma das primeiras a entregar. Eu sou sempre a primeira a entregar. Pois é. Então, e aí, os outros autores que a gente tinha pensado, e não eram autores lusófonos, na verdade, não eram só brasileiros e portugueses. Só que foi dando aquela angústia, puxa, chegando alguns prazos, vão sendo cumpridos, e as pessoas não respondem. Aí você tem que começar a descartar. Né? Tem que começar a descartar. Um deles, inclusive, me escreveu outro dia e falou assim, o livro já saiu. Eu falei, você não me respondeu até hoje. E falou, cara, enfim. Mas... então, a ideia era que o livro tivesse 3 autores lusófonos, né, e 7 autores brasileiros, cumprindo essa meta de 5 homens e 5 mulheres. Mas, ao fim e ao cabo, calhou de não poder, e foi muito interessante, porque quando eu convidei o Zé Luiz, e o Zé Luiz eu conheço há muitos anos, e ele me escreveu imediatamente falando assim, eu aceito isso com uma condição. Eu falei, qual a condição? Eu quero escrever esse conto do Machado de Assis. Eu falei, claro, absolutamente já está. E foi muito engraçado, porque ele colocou mesmo como condição. Assim, não, eu só vou aceitar se puder ser assim. Eu falei, está ótimo, pode, já é seu. Já é. Ele me contou isso, exatamente isso. Que era assim, já que eu vou me meter lá com a praia deles, que seja logo com o melhor. Não, e é interessante quando você destaca, porque realmente a inversão ali é o que dá, na verdade, o charme da história. Né? E assim, para azar dele, né, depois que ele aceitou, ele ganhou o prêmio, que foi São Paulo? Foi Oceanos. Oceanos. Que era o Portugal Telecom. Que era o Portugal Telecom, exatamente. E assim, foi muita sacanagem, né? Porque ele faz assim, não. Aí logo em seguida ele ganhou o Oceanos. Falar, vai te catar, né? O Cristóvão falou aqui da importância do Círculo do Livro. Você falou do Clube do Livro também. Esse não é do meu tempo. Não, o Clube do Livro é só... o duro que sei confessa a idade, né? Mas se for em sebo, existia um Clube do Livro desde os anos 40, eu acho, que eram umas brochurinhas e que, assim, eu me lembro que eu li Os Trabalhadores do Mar, de Vitor Hugo, 2 voluminhos. Você pagava por mês, tinha uma lista. Então, tinha, assim, a Memória do Sargento de Milícias,
tinha clássicos, uma série de clássicos, livros fora já de... Se bem que o Brasil era pirata, aquelas edições dos anos 40, se publicava qualquer coisa, não pagava direito a ninguém, né? Mas tinha muita coisa, contos do Dostoiévski, que eram As traduções, em geral, eram excelentes. Né? Eram traduções via França, etc. E aquilo se pagava por mês e recebia. E eu me lembro disso de criança, porque eu não assinava, mas se achava isso em sebo. Aquilo circulava, aqueles livros. Até na biblioteca tinha livros do Clube do Livro. Isso aí parece que acabou nos anos 60, começo dos anos 60. Depois apareceu o Círculo do Livro, aí comecei a assinar, tinha uma revista, tipo Avon Chama, né? Via aquela revista colorida, bonita, cheia de ofertas, você pedia. E era um projeto da Abril, quer dizer, num país imenso como o Brasil, o grande público era de cidades do interior, você não tinha, o correio era um grande negócio, né? E aí, então aquela era a internet da hora, era a revista do Círculo do Livro. Tenho muito livro até hoje lá em casa que eu comprei, eram edições cuidadas, aí, traduções primorosas, eram capa dura, eram assim, graficamente muito bem cuidadas. Durou um tempão o Círculo do Livro, acho que foi muitos anos, né? E depois desapareceu, mas eu acho que a TEG deu uma acertada, porque há uma mudança de perfil, não existe mais livraria. A livraria de estoque não existe mais. Você vai em nenhuma livraria, você não acha nada. Você acha os livros dos últimos 3 meses. E, eventualmente, uma outra coisa que escapou de voltar para... O número de lançamentos aumentou demais. Né? Então, exatamente. E as livrarias de rua desapareceram. Livraria só de shopping agora. Eu lembro que Curitiba vai fechando uma atrás da outra. Você andando ali de um lado ao outro de Curitiba, ali do centro, você passava por 5 livrarias. Quer dizer, hoje praticamente sobrou só o Chaim ali da reitoria. Fechou umas 2, 3 Curitiba, não tem mais nada. Você tem que ir para o shopping para... Então mudou o perfil. As pessoas estão comprando só por internet. O problema da internet é a biblioteca universal. Você compra o que você quiser. É excelente para quem já tem formação literária. Agora, eu fico pensando na piazada que não tem referência. Onde é que você vai buscar essa referência? O que é bom, o que é ruim? E isso aí a internet não dá. Ela é um mundo, é uma galáxia, mas você está perdido lá dentro, né? Você não tem... E aí, de repente, projetos como o da TEG são uma maneira de ser indicadora de qualidade literária, indicadora de referência, informação, multiplica a leitura, quer dizer, chama atenção para autores, é um negócio fantástico, acrescenta, dá um senso de medida. Eu acho que ela eu não sei, quer dizer, acho que vocês é que teriam que responder isso, né? Mas me parece que um grande atrativo de um clube de leitura como esse é fornecer um contexto de leitura daquele livro, né? Quer dizer, não só a internet não te dá isso, ela te afoga num mar de coisas que você precisa ter uma bússola para navegar ali, senão você vai se perder. Essa bússola tem que ser dada, tem que ser conseguida previamente, a internet não vai te dar essa bússola, mas as livrarias também já não te dão. Antigamente, você chegava, você podia bater um papo com um livreiro que sabia muito bem o que ele estava vendendo, isso também está se perdendo. Então, assim, onde é que as pessoas vão conversar sobre livros, né? E eu acho que esse livro da TEG ele chega cercado de referências. Ele não é um livro solto no espaço, ele vem com uma curadoria, então já tem um selo de qualidade ali, mas, mais do que isso, tem uma conversa que cerca esse livro, tanto na revista que vem, na caixa e tal, quanto depois, de forma prolongada, no blog, no Facebook, nos vídeos, né? Você, Rufato, imagino que, tendo nascido na Grande Muriaé, você também tem uma história com o Círculo do Livro, não? Porque livraria lá era complicado, né? Cataguases não. Muriaé. Lages, você imagina Lages, Muriaé. Ele ia chegar em Lages. Que eu orgulhosamente nasci em Lages, né, que rivaliza com Cataguases. Não, e de fato Cataguases tem um passado cultural muito forte, né? Tem uma revista modernista, tem cinema, tem o Chico Buarque estudou lá no colégio interno. Mas isso tudo é passado, né? Sim. Agora Lages já foi república. Já foi república. E cunhou moeda. Juliana. Uma maravilha. Só tem cidades boas aqui, né?
Araçatuba, que é um lugar quente também, né? Cruz credo. Ele é pior que Muriaé e Cataguá, porque Cataguás e Muriaé são tão quentes que quando a gente morre lá, vai para o inferno, só estranha a comida, né? Porque o resto é igual, né? Mas Araçatuba é pior. Não, então, eu, na verdade, assim, eu sou um leitor que vira leitor mesmo quando eu vou para Juiz de Fora estudar, né? Em Cataguases eu não era assim, eu lia e tudo, mas eu vou me tornar realmente um leitor em Juiz de Fora. E em Juiz de Fora eu me torno leitor de sebo. Eu era um rato de sebo, eu comprava livro direto, não tinha dinheiro mesmo, então tinha um sebo lá que era ótimo, porque o cara não tinha a menor noção. Então, assim, os livros chegavam lá, assim, ó, hoje seria assim, R$2, sabe? Então, eu comprava tudo. Agora, e curiosamente, por conta disso, eu era leitor de literatura contemporânea. E curioso, a minha formação, até em Cataguases mesmo, o pessoal fazia literatura, fazia poesia concreta, imagina. E por isso, aí o Cristóvão fala, pô, aquelas porcas daqueles livros do Rufado, ninguém entende. É por isso. Entendeu? É por causa disso. Eu comecei pela poesia concreta. Imagina, eu começar pela poesia concreta. Não tinha como dar certo. Não tinha, não dava certo, né? E eu, então, assim, eu li a literatura contemporânea e depois que eu fui voltar cada vez mais para ler a literatura clássica, né? Então, e quando eu fui para Juiz de Fora, o círculo do livro já era muito fraco, porque ele teve a grande força dele mesmo foi durante a década de 70. Exatamente. Só que quando foi final da década de 70, ele já estava, inclusive por causa da inflação e tudo, então ele já praticamente, então, na verdade, eu não peguei esse, digamos, o auge do Círculo do Livro, sabia, evidentemente, da existência do Círculo do Livro, e inclusive porque lá nos sebos também se encontravam os livros do Círculo do Livro, mas eu não tive, digamos assim, uma relação mais próxima com o Círculo do Livro, não. Você tinha, Ivana? Tinha sim. Minha mãe, né, era assinante, e vinha a revistinha, e todo mês eu marcava os que eu queria, era uma delícia, recebia aquelas edições, e tenho até hoje também, muitas edições capa dura, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, vários clássicos da poesia, Jorge Amado. Eu conheci tudo através do Círculo do Livro, era bem bacana. Muito bom. Bom, gente, a gente está se aproximando aqui do fim da conversa. Agradecer a presença de vocês e dar os parabéns a vocês por pertencerem a um clube de leitura. A gente precisa muito de vocês, a gente precisa muito de leitores. O Brasil precisa de leitores. O Cristóvão não, já tem suficiente, mas nós três precisamos de leitores. E só antes de terminar, eu queria fazer uma recomendação a vocês muito interessante, que é o seguinte: quando eu comecei a ler, né? Quando eu comecei a me interessar por literatura, eu comecei a me interessar pela literatura via antologias, e por isso que eu me tornei um antologista, que é a minha maneira de retribuir a alguém, que eu não sei quem, essa minha entrada na literatura. Então, eu sugeriria a vocês que, depois de ler antologia, evidentemente, gosto é gosto, alguns vão dizer, esse aqui eu gostei mais, esse aqui eu não gostei, esse aqui é legal e tal, procurem os livros dos autores, tanto os clássicos quanto os autores contemporâneos. Inclusive o meu também, que agora não tem aqui, está o meu nome lá, e da Helena também, evidentemente. Porque eu acho que é uma maneira muito interessante de entrar no mundo da literatura. E eu acho que talvez o grande mérito da antologia, não tem nada a ver porque eu organizei, não, mas porque a TEG que fez, que é o fato de ela oferecer a 20 mil pessoas a oportunidade de elas fazerem isso que a internet não faz e que as livrarias não fazem mais hoje, que é você ter como se fosse uma pequena amostra grátis, não é grátis, mas é grátis, a amostra é grátis, dos autores, e a partir desse gosto pessoal, eu gostei desse, eu não gostei desse, eu gostei mais desse ou daquele, procurem os livros e vocês vão descobrir, aqueles que não conhecem, vão descobrir um mundo novo, e aqueles que conhecem algumas coisas podem ampliar esse conhecimento. Então, eu acho que talvez o grande mérito desse livro seja exatamente esse, é de abrir uma outra porta para a literatura. É isso aí. Uma palavra final, Ivana? Não? Tá bom. Cristóvão? Agradecer a todos. Obrigado ao Rufato, obrigado, Ivana, obrigado, Cristóvão. Gustavo, passo a palavra
de volta à tag. Bom, agora a gente vai ter a sessão de autógrafos, ali onde tinha o coquetel. Antes eu queria agradecer pela participação de todos. A gente garante que ainda tem muito por vir, a gente já começou a estruturar agora o nosso projeto do aniversário de 4 anos. Espero que seja tão especial quanto esse. As pessoas que vieram aqui certamente representam as 20 mil pessoas que estão lá fora, que acreditaram no projeto, que hoje forma o maior clube de literatura do Brasil. E a gente garante que esse é apenas o início da história. A gente conta com vocês para escrever os próximos capítulos. Obrigado.